Que é o grampeado? A potência do sul. 12,5. Uhum. Combinado. A gente fala. Tá bom então, vou lembrar. Não, isso vai levar. Voto necessário. Faz necessário dar amplo conhecimento à sociedade. Então, não tem uma questão de ordem para Paulo Roriz. Olha, eu concordo. Peraí, calma. A única coisa que a imprensa... Está aberta a 5ª reunião extraordinária a ser realizada no dia de hoje, é 27 de maio de 2010, às 10 horas da manhã, no plenário desta Casa. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. Essa sessão extraordinária tem por objetivo ler e colocar em votação, em discussão, o relatório da deputada Érica Cocai, que diz respeito ao processo instaurado nesta comissão de quebra do decoro parlamentar da deputada Eurides Brito. Eu quero perguntar a algum membro da mesa se quer fazer alguma consideração antes de nós lermos o relatório. Eu quero, senhor presidente. Se me permite. Por favor, deputada Érica Cocai. Senhor presidente, eu fui acusada ontem e ameaçada pela deputada investigada de que responderia a um processo na Justiça por não ter utilizado o depoimento do senhor Durval Barbosa durante a construção do meu relatório. Ora, o meu relatório, ele utiliza os depoimentos do senhor Durval Barbosa, não os que foram feitos na oitiva, mas os depoimentos que foram prestados à Polícia Federal e ao Ministério Público. Portanto, os depoimentos do senhor Durval Barbosa são utilizados, porque carregam o mesmo teor da oitiva. Mas acho que o comportamento da deputada investigada, ele tem que sair desta condição pendular. Porque no dia, ela me acusa e diz que entrará na Justiça, porque eu não utilizei no relatório a oitiva do senhor Durval Barbosa, que seria a sua principal peça de defesa. Mas aqui, nas suas alegações finais, que foram entregues à comissão no dia 19 de maio, ela diz: por outro lado, vale registrar a necessidade de desentranhamento do depoimento do senhor Durval dos autos, tendo em vista que sua oitiva não seguiu a formalidade prevista em lei, o que fere vários princípios constitucionais, dentre eles o da ampla defesa e do contraditório. Ela pede, portanto, para retirar dos autos, não foi retirado dos autos com os depoimentos do senhor Durval. Apenas as declarações deles utilizadas para a construção do relatório foram as prestadas ao Ministério Público e à Polícia Federal. Mas ela diz que deixar o depoimento do senhor Durval nos autos fere o seu amplo direito de defesa. E mais adiante, nessas mesmas alegações finais, do dia 19, ela diz:
Assim fica patente a irregularidade na oitiva do senhor Duval, motivo pelo qual o depoimento merece ser desentranhado do processo administrativo, não podendo ser utilizado como meio de prova para determinar o prosseguimento do processo por quebra de decoro. Então, portanto, a deputada, ela não pode ficar tripudiando e utilizando as diversas versões e os fatos ao seu bel prazer e ao seu momento e às suas intenções momentâneas. Ela pede para desentranhar, não foi desentranhado. E ontem ela disse que me processará porque eu não utilizei aquilo que seria a sua principal peça de defesa. Por outro lado, se a sua principal peça de defesa é um depoimento que reafirma o que já tinha sido atestado para a Polícia Federal e o Ministério Público, que a deputada era beneficiária de mesadas oriundas de recursos ilícitos, se essa é a sua principal peça de defesa, a deputada está se colocando na condição de ré confessa. Por fim, aos pecadores, nós não quisemos esconder e tergiversar nenhum pecador. Nenhum pecador que aparece no depoimento do seu Duval, nem aqueles nominados, nem aqueles inominados. Encaminhamos estas peças, ao inteiro teor da oitiva, à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Local e à mesa diretora, para que pudesse tomar os procedimentos necessários. Uma vez que o meu relatório é um relatório que tem um objeto muito específico. O objeto está elaborando parecer e voto acerca da quebra de decoro parlamentar ou não da deputada Eurides Brito. Não me cabe, neste relatório, estar discorrendo sobre pecadores quaisquer que sejam. Me cabe apenas estar investigando a postura da deputada Eurides Brito e estar atestando, através de um voto, se houve ou não quebra de decoro parlamentar. Nesse sentido, senhor presidente, apenas a título de informe, se a deputada ousar entrar com ação desta forma e tripudiar, mais uma vez, desta casa e da população do Distrito Federal, eu também entrarei com ação por litigância de má-fé da deputada. E exigirei que os custos que poderão ser impetrados ao Poder Judiciário para analisar essa ditação que a deputada utiliza enquanto ameaça e tentativa de intimidação, que sejam ressarcidos pela deputada. Comportamento semelhante tive no caso do deputado Carlos Xavier, ex-deputado Carlos Xavier, que também entrou na Justiça e tive o mesmo procedimento, e o deputado teve que arcar, inclusive, com todos os custos do processo, porque ficou caracterizada a litigância de má-fé do deputado ao tentar reverter uma cassação deliberada por esta casa. Então, queria apenas colocar estas informações, senhor presidente, e dizer que, com toda a paciência que me permite a minha formação acadêmica, comportamento pendular, que utiliza versões de acordo com um momento, nós não podemos permitir, porque queremos fazer um processo eivado de seriedade. Era apenas isso, senhor presidente. Obrigado pelo espaço. Presidente, uma questão de ordem. Com a palavra, deputado Raimundo Ribeiro. Gostaria de propor apenas que a deputada Érica Pocai pudesse apresentar o seu relatório, expondo os fundamentos principais, né, que dão sustentação à sua conclusão, e possa ir à conclusão do seu relatório. Gostaria de sugerir que a deputada pudesse apresentar a conclusão do seu relatório, não sem antes, né, levantar aquilo que considera sustentação, né, arcabouço, possa sustentar, evidentemente, o seu relatório. Haja visto até que, a partir do momento que estamos realizando a sessão, né, o documento praticamente torna-se público, então não haveria nenhuma dificuldade que se pudesse distribuir a quem quer de direito, né, a quem solicitasse. Deputado, se me permite fazer uma proposta conciliatória, eu gostaria de ler apenas a avaliação que fizemos o capítulo que diz respeito das contradições e incongruências e a conclusão.
E eu vou pensando e posso não me deter aquilo que já é de conhecimento público, que já está absolutamente no domínio da população. Ok, deputada. Veja, nossa sugestão foi apenas no sentido de otimizar o tempo, né? Mas evidentemente que Vossa Excelência que sabe o que é mais importante para poder transparecer a fundamentação do relatório de Vossa Excelência. Deputado Paulo Roriz, gostaria de mencionar alguma palavra? Não. Deputado Batista? Bem, eu queria trazer uma informação aqui ao Dr. Jackson. Dr. Jackson, eu consultei aqui a assessoria e isso não consta aqui no nosso regimento. Mas nós vamos ler aqui o relatório da deputada Érica Cocai e eles estão consultando, indo mais a fundo para ver a possibilidade do senhor falar após o relatório da deputada Érica Cocai. Ok, presidente. O interesse não seria falar precisamente, só requerer a questão de ordem para que fosse para assegurar as garantias constitucionais, tendo em vista que não foi apreciado o requerimento da suspensão do processo em razão do afastamento da deputada das suas funções. Tá bom, nós vamos ler o relatório e após a leitura desse relatório nós colocaremos a questão de ordem da Vossa Excelência. Senhor presidente, o advogado, a deputada, na verdade, teve um amplo direito de defesa durante todo o processo. Não é previsto no regimento que haja sustentação em defesa oral neste momento. Terá no plenário, através do seu advogado ou dela mesma, segundo o regimento da casa. Mas me parece que o advogado levanta uma questão de ordem, porque fez uma solicitação de que o processo fosse extinto. Extinto ou suspenso? São duas solicitações. Não, são duas solicitações, de extinção e em seguida de suspensão, em função da deputada se encontrar afastada. Acho que se Vossa Excelência vai colocar essa discussão em votação, ela é precedente à própria posição acerca do relatório. Então eu coloco em votação. Cadê o... Presidente, só uma questão de ordem. Eu acho que antes de colocar em votação, seria necessário que nós tomássemos conhecimento, né, da arguição que foi feita. Pergunta.
Bem, enquanto chega aqui a cópia do deferimento aí do Dr. Jackson, para adiantarmos a leitura desse relatório, eu passo a palavra à deputada Érica Cocai. Então, procedendo à leitura do relatório, senhor presidente, no primeiro momento o relatório ele discorre sobre, faz um histórico do processo, discorre sobre o procedimento que se deu junto à corregedoria, e como todos os deputados já tiveram acesso a ele e puderam se deter sobre ele, e nós estaremos divulgando para o conjunto da imprensa também em seguida, eu vou apenas passar de imediato para o capítulo que diz respeito às contradições e incongruências das versões apresentadas pela deputada Euridice Brito. Acerca da versão de que havia um acordo partidário ou político-financeiro com o ex-senador Joaquim Roriz para custear as atividades foram feitas, as 12 atividades, e que, inclusive, os recursos recebidos, amplamente divulgados em vídeos, haviam sido parte ou pagamento destas atividades. Eu vou aqui, nós levantamos algumas coisas da deputada Euridice Brito nas notas taquigráficas. Na folha 1679, diz a deputada: foi perfeitamente combinado com o governador Roriz, então o que ele me pediu para fazer, eu fiz. E o faria de novo, se ele pedisse. Era que todos os dois pertenciam ao grupo político dele, tanto Maria de Luz quanto Arruda. Quando eu fui para a candidatura do governador Arruda, eu não fui sozinha. Eu fui antes e conversando com o governador, com o consentimento do governador, que bateu no meu ombro e disse: não tem problema, os dois são amigos, não tem problema. Então eu é que levantei a ele a hipótese se isso não confundiria eleitores. Foi quando veio a sugestão de eu reunir o maior número de lideranças possíveis e dizer que tanto fazia votar num candidato governador quanto no outro, tanto no Arruda como na Abadia. Então o governador disse que eu poderia, já na folha 1752 ela diz, então o governador disse que eu poderia reunir lideranças que me apoiam, lideranças do meu grupo, e eu peguei exatamente pessoas que me trazem votos quando fizemos a organização das reuniões. E ele me disse, nós conversando, faz que eu te ajudo. Passaram os eventos, um dia eu fui de novo ao Parkway e disse: governador, já começaram os eventos, eu gostaria de ter, já estou gastando. E ele me disse: ah, é mesmo, vou ter que te ajudar. Fui ao escritório dele, na casa, voltou e me disse que estava sem dinheiro, mas queria mandar me chamar para pagar. Mas a campanha entrou, veio a convenção no partido, aquela confusão toda. Passou o tempo e eu só fui chamada para receber depois de eu ter cobrado outra vez, quando ele me disse que iriam me chamar 1 ou 2 dias depois e que eu iria ser chamada para receber o dinheiro. E foi esse dinheiro que realmente eu recebi. Minha relação com o governador Roriz não foi fraca na campanha de 2006. Não, porque o próprio governador Roriz trabalhou simultaneamente para 2 candidatos. Na folha 244, ela diz, 2044, ela diz, em abril, Roriz me diz que eu poderia trabalhar o nome dele Roriz, candidato a governador, e pede para que eu esclareça as lideranças que tanto a Arruda quanto Maria de Lourdes eram amigos. Eram do mesmo grupo político e esses eleitores poderiam optar desde que mantivesse o voto para senador em Roriz, porque na campanha de 2006 só havia uma vaga para Senado. E se nós nos dividíssemos em torno do senador, provavelmente não faríamos o senador. Nasceu aí a ideia daquilo que se tem procurado me desmentir de uma forma clara, de que não aconteceu. Nasceu daí a ideia das 12 reuniões onde ele bancaria a despesa. Essa versão, senhor presidente, foi desmentida veementemente pelo próprio ex-governador Joaquim Roriz, em informações prestadas que constam nos autos, nas folhas 1876 a 1881, que se manifestou da seguinte forma: no primeiro semestre de 2006, eu tentava lançar um candidato de unidade no governo, porém o então PFL, hoje DEM, decidiu concorrer ao pleito com a chapa própria, chamado de Puro Sangue, para governador. E aí ele discorre na sua resposta que todos conhecem, sobre a polêmica interna que houve no PMDB em função desta decisão e diz, portanto, que não havia como ter esse acordo, que ele estaria apoiando, então, a então candidata ao governo, Maria de Luz Sabardia. A segunda pergunta que foi feita ao senhor Joaquim Roriz, à época dos fatos relatados, a pergunta foi a seguinte: Vossa Senhoria solicitou à deputada Euridice que promovesse reuniões com a finalidade de esclarecer a seus eleitores o seu apoio político à candidatura de Vossa Senhoria
a candidata tinha outro partido ao governo do TDF, o ex-governador Roriz se posiciona assim de forma: não, participei de inúmeras reuniões políticas com o então candidato ao governo do Distrito Federal, em 2006, Maria de Lourdes Abadia, com o objetivo de pedir votos da população para a chapa que estava apoiando. A terceira pergunta, nós perguntamos se houve compromisso do então senador em ressarcir as despesas efetivadas, o então candidato a senador, as despesas efetivadas pela deputada Euridice com essas reuniões. Ele diz: não, nunca assumi compromisso de ressarcimento de despesas da então candidata. Em resposta à quinta pergunta, se o pagamento teria sido feito através do senhor Durval Barbosa, que teria sido autorizado pelo ex-senador, ele diz: nunca, só tomei conhecimento desses fatos recentemente pela imprensa. Também o testemunho do senhor Watanabe Brandão, coordenador da campanha de Joaquim Roriz no Senado 2006, contradiz a versão da deputada Euridice Brito. Nas notas taquigráficas, na página 1744 a 1746, ele responde, o deputado Raimundo Ribeiro pergunta: eu gostaria de objetivamente fazer apenas umas 3 indagações. Como eu coloquei desde o início, parece-me que existe um ponto de sustentação na defesa da deputada Euridice, que é o fato de que o dinheiro que ela teria recebido e que está filmado num vídeo conhecido teria a origem no candidato a Senado Joaquim Roriz e tinha por objetivo financiar alguns eventos que foram realizados, eventos festivos. O Watanabe me parece que era coordenador político candidato a senador Joaquim Roriz, não é isso? Em algum momento foi dito ao senhor se haveria ajuda financeira para a candidata a deputada estadual, deputada Euridice Brito? O senhor Watanabe responde: não é do meu conhecimento. Deputado Raimundo Ribeiro: ok, presidente. A deputada Érica Cocai: então não houve ajuda. Bom, não é do seu conhecimento. Quem cuidava dessa questão de finanças? O senhor Watanabe diz: até porque um esclarecimento. Nesse período de pré-campanha, eu me reporto-me até a 2 situações, uma legislação eleitoral que é bastante draconiana. E aqui, então, ele discorre que não poderia ser feita referência ao pedido de voto, à indução do voto, e a lei é muito clara com relação a isso, e que ela fala, inclusive, em simular ou estimular de alguma forma que isso venha a acontecer. Então, ele discorre que a própria legislação eleitoral não permitiria isso, que houvesse, nesta época, campanhas solicitando votos para quem quer que seja. Aí ele diz: além de todos esses fatores, ainda mais uma situação induziria a que seria uma quebra de decoro dentro do próprio partido, que seria uma infidelidade partidária. Ele fala, então, da infidelidade partidária, está se defendendo um candidato que não é o candidato do próprio partido. E diz ainda: a outra é que, com relação aos eventos que são colocados, não são do meu conhecimento, e os eventos que foram realizados, inclusive os que se realizam atualmente, dizem razão à filiação partidária. E cabe lembrar também que, além dessas questões todas, o candidato a vice na chapa do então candidato ao governo Maria Lourdes Abadia, como é do conhecimento de todos, é um ex-membro do Poder Judiciário, um presidente da Suprema Corte que detém muito mais do que eu, conhecimentos jurídicos para que, se alguma coisa observada e desvirtuada fosse, tomasse as providências jurídicas necessárias para a sua correção. Então, portanto, o depoimento do senhor Watanabe, ele também nega, diz que não tem conhecimento deste tipo de acordo político-financeiro. Nenhuma das testemunhas ouvidas por esta comissão tinha conhecimento deste acordo político-financeiro entre o então candidato ao Senado, Joaquim Roriz, e a deputada Euridice Brito. Como exemplo, citamos o testemunho da senhora Vandeci Antônia de Camargo, que responde ao deputado Raimundo Ribeiro, lhe pergunta: a senhora tem notícia se ao longo de todo esse tempo que passou na Secretaria de Educação, parece-me que inclusive integrando parece-me que inclusive integrando o staff do mandato da deputada Euridice Brito, alguma ajuda financeira que o governador Roriz tinha feito à deputada? E a senhora Vandeci diz: não, não tenho conhecimento. Nunca ouviu falar em dinheiro? Não, não tenho, que até você, quando está no exercício da função, por parte do porte da Secretaria de Educação, o trabalho é tão intenso que a gente não tem como absorver. E também eu nunca me interessei por isso, eu não tenho conhecimento. E o deputado Raimundo Ribeiro fala: e finalmente a senhora não acompanhou, então, a campanha da deputada Euridice Brito, por sua vez não conseguiu saber se o candidato, senador Roriz, teria autorizado ela e outros deputados a apoiarem outro candidato a governador que não a governadora Maria de Lourdes. E ela diz: não, não tenho conhecimento. A única coisa foi esse almoço que ela me disse que ia apoiar o governador Arruda. E foi ela mesma que me disse que iria apoiar o Arruda. E aí diz a deputada Raimundo Ribeiro: não lhe falou se o senador Roriz teria autorizado esse apoio? E ela diz: não, ela não me disse. Foi numa conversa, ela me disse que iria apoiar
o Arruda. A própria deputada Euridice Brito afirmou a esta comissão que somente Joaquim Roriz e ela tinham conhecimento desse suposto acordo político eleitoral, que resultou em 12 reuniões no período pré-eleitoral. Eis o conteúdo de suas declarações. O deputado Raimundo Ribeiro pergunta: deputada relatora, vendo aqui este documento trazido pela deputada Euridice, ela coloca que em abril o Roriz me disse que eu poderia trabalhar o nome dele. Pede para que eu esclareça as lideranças que tanto a Arruda quanto a Badia eram amigos e que eles poderiam optar, desde que mantivesse o voto para senador em Roriz. Nasceu a ideia das 12 reuniões, ele bancaria as despesas. Quando ele fez essa afirmativa, tinha alguém mais com a senhora, deputada Euridice? Pergunta o deputado Raimundo Ribeiro. E ela diz: não. A parlamentar não apresentou qualquer prova ou ainda indicou qualquer pessoa que tivesse presenciado ou mesmo ouvido falar de tal acordo. Ao contrário, além do próprio ex-governador Joaquim Roriz negar que tal conversa ocorrera, nenhum dos depoentes ouvidos pela comissão confirma a existência de tal acordo. Conforme se verifica, nada corrobora para a verossimilhança das afirmações feitas na defesa da deputada Euridice Brito, de que existia um suposto acordo político-financeiro entre ela e o então candidato ao Senado, Joaquim Roriz. E aqui nós vamos discorrer sobre o estremecimento das relações entre Roriz e Euridice. Aqui, sobre o estremecimento, nós temos o depoimento do senhor Watanabe Brandão, na página 45. Na página 44, é solicitado ao senhor Watanabe Brandão como estariam as relações. Na página 45, portanto, do relatório, diz o senhor Watanabe: a informação que tenho à época é que haveria um estremecimento das relações entre a candidata Euridice Brito e o governador Roriz em função do lançamento da candidatura da candidata a deputada Jaqueline Roriz, que é filha do governador, e que isso teria gerado um descontentamento por parte da deputada. Então, ele vai discorrendo que, nesse período, havia, portanto, um estremecimento das relações. Na página 46 do relatório, ele diz: olha, pelo que eu sei, o distanciamento foi mantido. Não conheço que tenha havido uma proximidade neste momento, até porque o governador, o senador, tem retomado recentemente suas atividades políticas e, nesse meio, novamente, eu estou, desde o primeiro momento, envolvido e não conheço que tenha tido nenhuma reunião, nenhuma aproximação ou nenhuma conversa neste sentido. Então, portanto, a própria deputada, na mesma página relatória, ela diz: só houve um estremecimento com o governador Roriz, e que hoje está, a partir de agora, da reunião recente do ano passado, de setembro, quando o partido não assegurou a ele a vaga. Ela disse que não houve estremecimento, que o estremecimento teria se dado em setembro, quando ele não teve a vaga no seu partido de governador, já em setembro de 2009. Em seguida, a deputada, a gente vai ver pelos depoimentos, que a deputada reconhece que houve sim um estremecimento. Primeiro, ela argumenta que não havia estremecimento, o estremecimento se deu só em setembro de 2009. Depois, com o depoimento do senhor Ildeu, que se refere a uma reunião que houve na sua casa, que eu vou passar a ler já na página 49, ele diz, perguntado a ele sobre o acordo político-financeiro, ele diz: este acordo eu não tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento de que houve uma reunião na minha residência onde participou. Ele não diz ao certo quando é a reunião, depois ele remete um documento à comissão dizendo que a reunião aconteceu no final de maio. Ele, então, está anexado aos autos. E aqui, nesta reunião, ele cita vários aspectos da reunião, quem estava na reunião, mas ele diz assim: teve uma reunião lá, o governador Roriz ainda disse até o seguinte: era uma reunião com as pessoas que estavam querendo apoiar o governador Arruda, a candidatura do governador Arruda, com a executiva do PMDB. E aí o senhor Ildeu, ele responde a uma pergunta dizendo: teve essa reunião lá, o governador Roriz ainda disse o seguinte: vocês querem então me derrotar, certo? Isso foi em final de maio. Certo? Aí ficou aquele ambiente meio desagradável. A relação ficou estremecida, nós perguntamos. Ele disse: ficou meio desagradável. Inclusive, eu me lembro que no término da reunião, o governador Roriz falou para a deputada Euridice Brito: eu vou lhe derrotar. E eu pergunto: o que o senhor viu foi uma relação de animosidade, e o candidato Roriz ameaçando a deputada que iria derrotá-la. Seu Ildeu diz: isso, iria derrotá-la. E eu digo: primeiro ele disse: vocês querem me derrotar, isso? Ele disse: exatamente.
Mas nessa ocasião estava o senhor, o ex-senador Roriz, a deputada Eurides, exato. E ele disse para a deputada, eu vou lhe derrotar. E ele disse, exatamente. E a própria deputada Eurides diz, tudo que o senhor doutor Eudeu disse é exatamente a verdade que ele presenciou. Só que há outras coisas que ele não presenciou, evidentemente, no mês de agosto, na casa dele, no Parkway. Então, portanto, primeiro ela disse que não houve estremecimento. Segundo, ela disse que sim, houve no final de maio, depois confirmada a data, e que ela teria feito as pazes numa reunião em agosto, na primeira semana, onde estariam ela, os deputados à época, Odilon e Benício Tavares, estariam juntos, foram chamados para trabalhar, ou para uma reunião na casa do senhor Joaquim Roriz, onde ele dizia, tentava convencê-los a apoiar a candidata do PMDB. E não teve sucesso, e lá, depois, ele disse para a deputada Eurides, mais uma vez, que iria derrotá-la. Essa reunião, portanto, reafirma, esse depoimento reafirma, o depoimento foi confirmado por notícias de jornais à época, que havia um estremecimento na relação. A deputada primeiro disse que não havia estremecimento. Em segundo lugar, no segundo momento, ela disse que a reunião em começo de agosto, ela fez as pazes, e numa terceira versão, ela diz que não foi exatamente na reunião que estava o deputado Odilon Ares, deputado Benício Tavares, mas que teria sido 2 dias depois que ela teria feito as pazes com o ex-governador Roriz. Então, portanto, a relação, ao que tudo indica pelos depoimentos colhidos, elas atestam que havia realmente um estremecimento na relação. Então, há todo um capítulo que discorre sobre esse estremecimento, onde nós fizemos um amplo levantamento jornalístico para tentar, inclusive, ter uma noção das datas e que os depoimentos comprovam, então, que houve esse estremecimento. E a própria deputada, ela muda a sua versão e o faz por 3 vezes. Uma primeira versão que não houve estremecimento, uma segunda que houve um estremecimento, mas que, começo de agosto, as relações se pacificaram, numa reunião com Odilon Aires e Benício na casa do ex-governador Roriz, e uma terceira versão que foi 2 dias depois que ela voltou e que fez as pazes. Então, portanto, sobre o estremecimento, nós elencamos todas essas contradições que os deputados já conhecem, porque fazem parte do relatório. Eu passo para a página 63, sobre os eventos. Conforme já relatado anteriormente, a deputada Eurides Brito apresenta em sua defesa a alegação de que o dinheiro recebido das mãos do senhor Duval teria sido para ressarcir despesas efetuadas com eventos festivos pré-eleitorais, realizados entre maio e junho. Veja que maio e junho, pelo capítulo anterior, nós vamos ver que as relações, final de maio, houve essa reunião na casa do senhor Eudeu, onde o governador, ex-governador Roriz, disse que iria derrotá-la, portanto, no exato período onde estão sendo feitas as reuniões de apoio ao Roriz e as relações estariam estremecidas. A deputada Eurides arrola 6 testemunhas, das quais uma deixou de ser ouvida por apresentar atestado médico e outra testemunha não foi encontrada para receber a notificação. Assim, 4 testemunhas arroladas pela defesa tiveram a oportunidade de apresentar seus depoimentos sobre a realização de tais eventos, os quais, notadamente, não foram contundentes em afirmar a realização de tais encontros. Pelo contrário, os depoimentos revelam muitas contradições. Com relação aos gastos, a defesa não apresentou qualquer documentação ou prova de que esses gastos foram efetivamente realizados com as reuniões. A deputada Eurides cita em 3 depoimentos que, a pedido de Roriz, havia feito uma planilha de gastos, mas quando foi indagada por essa relatora se poderia encaminhar tal planilha ou notas fiscais do gasto, a parlamentar afirmou que não poderia mandar, mas que disse ao ex-governador quanto custaria. Vejamos a transcrição. Deputada, a senhora disse que enviou a planilha de gasto ao governador. Eu não queria ficar lhe inquirindo, porque a função é de inquirir o senhor Watanabe. Foi durante a oitiva do senhor Watanabe. Mas já que a senhora disse que enviou a planilha de gastos ao governador, a senhora pode enviar essa planilha de gastos à comissão, as notas fiscais que a senhora gastou? Não posso. Eu disse a ele quanto custaria. Ele pediu para eu fazer o orçamento. Eu fiz um orçamento, depois ia conversar. E qual foi o orçamento que a senhora fez? Um orçamento que girava em torno de R$30 mil.
A senhora, então, porque a senhora falou, eu estou só levantando isso porque a senhora falou que tinha feito uma planilha de gastos para o governador. Não, não, quer dizer, fiz um orçamento. Desculpe, a expressão foi errada. A senhora tem uma cópia deste orçamento, o esboço desse orçamento? Não. Olha, deixe-lhe dizer uma coisa. Bandido é quem faz tudo e guarda papel para dizer assim, se eu for preso amanhã, eu vou mentir dizendo isso, isso e isso. E eu não sou bandida. Então, trabalhando para uma pessoa que também não é bandido. O governador Roriz não é bandido. Então, nós tivemos sempre um relacionamento em que não era preciso ele escrever aqui. Por exemplo, então escreva que vai me dar. Nunca tivemos esse tipo de relacionamento. E as notas fiscais que a senhora gastou? Porque a senhora gastou alguma coisa. Não, não, eu disse que o cabo fazia com o coronel as despesas. Sim, mas não tem uma. Então, por fim, ela disse que não teriam as notas fiscais, não teria comprovação acerca disso. Relata ainda que dos 30 mil recebidos, gastou 27.200 mil. E que o restante teria sido dado para a pessoa que fez as comidas de todas as festas, conforme a observação transcrita. Foi o que a senhora recebeu do senhor Duval? 30 mil reais. Na verdade, sobrou um troquinho, porque nós gastamos 27 mil e uma fração. Isso que sobrou, o cabo levou. Ficou com o cabo, mais gasto mesmo de comida. E aí nós vamos para um segundo aspecto, na página já 67, para atestar que em depoimentos, nós comprovamos que a deputada Eurides, pelos depoimentos, estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, portanto, vamos para a folha 1492, que diz, eu pergunto, primeiro a deputada Eurides Brito chegou mais ou menos a que horas? A senhora sabe, num depoimento na oitiva da senhora Marilene Caldas Silva Paula. Ela é sempre pontual, né? Quando marcava assim o horário, né? Mas a que horas foi marcado esse jantar? Acho, não sei com precisão, mas 19h30, 20 horas por aí. E aí, já no depoimento, o senhor Newton, que teria realizado uma reunião no mesmo dia, em Planaltina. A deputada foi pontual ou não? Aí o senhor Newton diz, ela é pontual. Ela 7 horas estava lá. Sempre é pontual, nunca vi daquele jeito. A gente não pode vacilar com ela, sempre pontual. Aí eu até achei que também seria um encontro fraco. E ele diz, mais adiante, ela chegou às 19 horas e saiu que horas de lá? Porque a reunião estava marcada para 19 horas. Pergunto eu, o senhor Newton disse, ela tinha outro local para ir, porque a agenda dela, na época de política, é lotada. Até a gente ficou meio chateado, porque ela organiza todas as reuniões. Aí ele diz, ela chegou, aí eu digo, ela chegou então que horas? Está marcado para 7, 7 e pouquinho. Ele falou, acho que 9 horas, ela saiu então que horas? Aí ele diz, acho que 9 horas por aí. Ela disse que tinha outro local. Então, portanto, os dois depoimentos, uma reunião em Taguatinga, outra em Planaltina, estavam com, a deputada estava lá, segundo os depoimentos, no mesmo horário. E está tudo transcrito até a página 70 sobre isso. Então, portanto, o outro aspecto que nós levantamos, já na página 71, é que não houve, não tinha nenhum documento. Olha, nós perguntamos, mas não teve nenhum folder, alguma coisa que chamasse essa reunião? Uma reunião com 200, 300 pessoas, não tinha nenhum documento chamado. A senhora Marilene, que uma das organizadoras de uma das reuniões, diz, não, porque a gente convidava as pessoas, mas não lembro de panfleto, essas coisas não lembro. A única pessoa que disse que teria um panfleto foi o senhor Newton, que ficou de levar para a comissão e não levou. Ele diz, na época eu fiz um panfleto, porque o endereço da gente, o pessoal, geralmente para ter sucesso no evento, eu fiz um papelzinho pequenininho, coloquei endereço tudinho. Então aqui uma série de depoimentos da senhora Elisângela, também da senhora Leondina, que atestam que as reuniões foram chamadas sem um panfleto, sem nada. Depois nós passamos por registro dos eventos. Não há nenhuma foto, não há a indicação de pessoas que estavam em nenhum desses eventos pelos depoentes. Nenhum deles indicam. Depois nós passamos, então nós vamos perguntando se as pessoas lembram de quem estavam nessa reunião. As pessoas depoentes apenas dizem que lembram das pessoas, da sua família, mas não lembro dos demais. Então, portanto, vai toda uma série de falas das oitivas que foram realizadas acerca das pessoas. As pessoas não lembram. A questão dos jogos. A questão dos jogos, o senhor Davi, ao depor, ele diz
que havia a realização de um jogo à época, né? No dia da reunião. Encontramos algumas discrepâncias com relação aos jogos que estariam sendo realizados durante alguns eventos, pois, segundo o relato do senhor Davi, testemunha rolado pela deputada Euridice, durante o jantar realizado por volta das 20 horas em sua residência, os convidados, no dia 10, os convidados teriam assistido ao jogo da Copa do Mundo. Ocorre, entretanto, que os jogos da Copa do Mundo, neste dia, foram realizados às 10 horas, às 13 horas e às 16 horas. A deputada Euridice Brito acostou as suas alegações derradeiras, nas páginas 2364, cópia de folhas da referida agenda de 2006, contendo anotações relativas aos eventos amplamente citados nesse processo. Causou estranheza, entretanto, algumas anotações feitas nessa agenda, em que aparece uma anotação referente ao jantar supostamente ocorrido na casa do senhor Davi. Nela, após a anotação jogo da Copa, aparece entre parênteses a palavra reprise, o que estaria a indicar que o jogo da Copa assistido pelos presentes, e que não era da seleção brasileira, teria sido uma reprise. Ou seja, ela diz primeiro que haveria um jogo, na agenda que ela apresenta logo na sua defesa. E, em seguida, como não havia jogo essa época, quando ela acosta aos autos uma agenda já no dia 19 de maio, ela tem uma agenda que tem, entre parênteses, reprise. Nós solicitamos à deputada cópia dessa agenda, do original, para que pudesse fazer uma perícia. Cópia não, que nós tivéssemos o original para elaborarmos e fazermos uma perícia. Ela disse que não iria entregar, falou isso para um servidor da comissão, e que isso era apenas uma mise-en-scène da relatora. Então, portanto, nós não tivemos acesso ao original da agenda, para que nós pudéssemos elaborar uma perícia para saber se as cópias que ela entregou correspondiam realmente à agenda original. Então, portanto, todos os depoentes dizem que só lembram deste evento que realizaram vários eventos, né, ou praticamente todos, com exceção do senhor Newton. Eles dizem que não lembram de outros eventos que teriam realizado para a deputada. Só lembram daquele evento que a deputada disse que foi feito para amando ou em acordo com o senhor Roriz. Então, vamos para a página 95, onde aqui a gente fala da versão da agenda. Durante o depoimento do senhor Watanabe, ocorrido no dia 3 de maio de 2010, em certo momento, a deputada Euridice Brito se manifesta dizendo aos presentes que estava preocupada em provar para a relatora que as datas das reuniões não foram forjadas, e disse que desde que tudo arrebentou, entre aspas, passava os dias dizendo: mas, meu Deus do céu, tanta campanha que a gente faz durante um período eleitoral, como é que eu vou me lembrar quais foram os dias daquelas 12 campanhas e tudo isso? E ela diz que não lembrava, que ficava angustiada com isso. Em seguida, ela diz que, da seguinte forma: ontem o coronel me surpreendeu com uma coisa interessante. Como é que poderíamos provar para que Vossa Excelência não pensasse que as datas da reunião eram forjadas? Eu passei, desde que arrebentou isso, dizendo: mas, meu Deus do céu, tanta campanha que a gente faz durante o período eleitoral, como é que eu vou me lembrar quais foram os dias das 12 campanhas e tudo isso? Porque acabou a campanha, eu guardo tudo fora. Ontem de manhã me telefonou o coronel e disse assim: a senhora está em casa? E eu disse: estou. Ele disse: então eu tenho um presente para a senhora. Estou indo aí. Daí o coronel chegou. Ele encontrou a agenda de toda a minha campanha em 2006 lá no lixo dele, nos baús dele, que é uma coisa que eu não tenho, e ele tinha. E aí eu disse: a senhora vai entregar depois, a gente vai analisar. E digo ainda: a senhora lembra, deputada Euridice? Eu falo isso porque a senhora disse que guardava tudo numa agenda, enfim. E ela diz: não, guardava não. Eu disse que, lamentável, encontramos uma agenda, eu rasgo tudo papel, uma agenda do coronel Dirney com as reuniões. A senhora sabe quando foi essa reunião? Aí ela disse que estaria na agenda. Enfim, ela disse que não estava preocupada porque não lembrava das datas das reuniões e passou a lembrar no depoimento no começo de maio que no dia seguinte, anterior, o senhor Dirney tinha encontrado essa agenda. Só que quando ela apresenta a sua defesa, ela já discorre sobre todas as datas de todas as reuniões, com todos os horários, com a quantidade de pessoas, enfim. Ela disse que não lembrava
e que passou a lembrar quando o coronel achou a sua agenda, que ela acosta a cópia dessa agenda, mas não nos apresenta o original, mas na sua defesa entregue no dia 14 de abril, ela já pontua todas as reuniões com uma precisão invejável. Então, portanto, aqui nós vamos discorrer em seguida sobre a participação de Roriz, que nos chegou algumas fotos de participação dele em algumas campanhas da deputada. Ela disse que nunca teria tido ele nunca teria participado de nenhum tipo de reunião com ela. E aqui, sobre as visitas a Durval, ela disse no depoimento da Polícia Federal que foi a única vez que ela esteve naquele local com o senhor Durval. Mas, em seguida, ela disse que foi várias vezes ao senhor Durval e que para conseguir apoio e patrocínio para creches, atletas, enfim, e que não levaria as pessoas para essa reunião, porque era o ambiente de trabalho do senhor Durval. Mas antes ela tinha dito que só tinha ido uma única vez, no depoimento da Polícia Federal, a ambiente de trabalho do senhor Durval. Então, por fim, eu passo, então, para que nós possamos ler as conclusões. Certo, deputado Paulo Roriz? Porque discorro sobre o que é decoro parlamentar, fazendo uma diferença de, não é o decoro do parlamentar, mas o decoro parlamentar, o nome é a própria instituição do parlamento, onde ali eu afirmo, inclusive, que o próprio Ministério Público entra com ação contra a deputada por indenização por dano moral ao Distrito Federal. Então, portanto, o Ministério Público, ao impetrar essa ação, ele já disse que há uma quebra de decoro do parlamento, porque a quebra é de decoro parlamentar e não do parlamentar. Se me permite, presidente, eu vou ler essa parte do decoro e vou ler as conclusões para que nós possamos continuar. Antes de analisarmos se a conduta da deputada Euridice configura ou não quebra de decoro, convém estabelecermos parâmetros mínimos desse instituto jurídico. A doutrina sobre o Instituto de Decoro Parlamentar converge para uma conceituação fluida, indeterminada. A Constituição Federal, contudo, já nos oferece um indicativo a pautar o ato de interpretação. Quando trata das imunidades, a Carta Política se refere a imunidades de deputados ou senadores, ou seja, as imunidades são prerrogativas exercidas e titularizadas pelos parlamentares enquanto tal. Já quando cuida do decoro, a Constituição menciona decoro parlamentar e não decoro do parlamentar. Tudo a sinalizar que o verdadeiro titular deste comportamento decoroso, que o real destinatário da norma constitucional não é o deputado ou senador per si, mas isto sim, a própria instituição do parlamento. É ele, parlamento, que tem o direito a que se preserve através do comportamento digno de seus membros, sua imagem, sua reputação e sua dignidade. Saímos do exercício do mandato parlamentar, objeto de proteção pelas imunidades, e chegamos à honra objetiva do parlamento, que deve ser protegida de comportamentos reprováveis por parte de seus membros. Nesta busca por uma definição daquilo que vem a constituir o decoro parlamentar, imprescindível a menção ao brilhante voto proferido pelo ilustre ministro Paulo Brossat. Nesta ocasião, o culto ministro, com toda a experiência de um parlamentar, optou por parafrasear Santo Agostinho, quando afirmou que é mais fácil descrever situações que a configuram do que definir o que seja falta de decoro parlamentar de modo a servir a todas as situações. A doutrina e a jurisprudência convergem para um elemento comum. Ato incompatível com o decoro parlamentar é aquele que, por sua natureza mesma, afronta o padrão ético e os valores morais da coletividade, do ser humano médio, comprometendo a própria ideia que o corpo social tem do parlamento, como se a prática de condutas impróprias por parlamentares trouxesse como efeito colateral a própria danificação da imagem social desfrutada pelo Legislativo. É a instituição pagando pelos atos dos indivíduos que congrega. Daí porque o bem jurídico tutelado pela norma artigo 55 da Carta Política é a confiabilidade, a honorabilidade do parlamento. É ele, parlamento, o real titular da norma constitucional relativa ao decoro dos congressistas. De forma transversa, essa é justamente a fundamentação da ação de improbidade administrativa, cumulada com danos morais, levada ao cabo pelo Núcleo de Combate à Organização Criminosa do Ministério Público do Distrito Federal contra a deputada Euridice Brito,
naquele processo, se propõe a indenização por dano moral ao Distrito Federal a partir de sua postura. Nesse escopo, destaca-se que o processo disciplinar instaurado contra o deputado Cital, que visa a apuração de suposta quebra de decoro parlamentar, envolve um juízo político acerca do enquadramento de condutas por ele praticadas nas infrações político-administrativas definidas no Código de Ética. Então, portanto, nós vamos para o final dessa parte que fala: em ambos os casos, trata-se de responsabilização política dessas autoridades públicas. A diferença reside no fato de que, enquanto os chefes do Poder Executivo, falamos do impeachment e falamos da quebra de decoro parlamentar aos parlamentares. Enquanto os chefes do Poder Executivo e demais administradores públicos respondem pelos crimes de responsabilidades que cometeram no âmbito do processo político-administrativo do impeachment, os parlamentares não respondem a esses procedimentos, mas a processo de cassação do seu mandato por quebra de decoro parlamentar. Esse é o procedimento adequado para a apuração de infrações político-administrativas praticadas pelos membros do Poder Legislativo, conforme remansosa jurisprudência dos tribunais brasileiros, a saber, e cito a jurisprudência. Então, vamos às conclusões. Após a conceituação do Instituto Decoro Parlamentar e da longa e exaustiva fase instrutória no âmbito desta Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, sempre norteados pela realização concreta do contraditório e da ampla defesa, resta inconteste que se encontram presentes vários elementos caracterizadores de conduta incompatível com a ética e com o decoro parlamentar, seja por atos impróprios no exercício do mandato, seja pela indignidade ou desonra do comportamento da deputada Eurides Brito, todos decorrentes de atos de conteúdo ilegal, de improbidade administrativa e de envolvimento com o crime. Conforme se aduz do robusto conjunto comprobatório que compõe o presente processo disciplinar de mais de 2.000 folhas, a versão da deputada Eurides não encontra o mínimo sustentáculo dentro do escopo da razoabilidade. Segundo a própria deputada investigada, somente ela e o ex-governador Joaquim Roriz supostamente saberiam do arranjo político-financeiro que justificariam o recebimento de maços de dinheiro do senhor Durval Barbosa, devidamente registrado em vídeo. O senhor Joaquim Roriz nega veementemente tal tese, assim como o coordenador de campanha, senhor Watanabe. Nenhuma outra testemunha corroborou com essa assertiva da deputada Eurides Brito. Os depoimentos do senhor Durval Barbosa, no inquérito 650, apontam que o esquema de corrupção operado por ele já acontecia muito antes de 2006. Também é fato incontroverso que esse esquema de corrupção financiou a campanha eleitoral do ex-governador José Roberto Arruda em 2006, onde inclusive existe um vídeo em que Arruda aparece recebendo maços de dinheiro da mesma fonte irrigada por dinheiro proveniente de esquemas de corrupção instalado no governo do Distrito Federal, que também pagou a deputada Eurides Brito. Segundo as provas carreadas no presente processo disciplinar, não há como atestar que teria existido qualquer acordo político-financeiro com o então candidato Joaquim Roriz. Ao contrário, as reportagens da época e os testemunhos colhidos atestam que justamente na época em que os supostos eventos foram realizados, a deputada Eurides Brito e o ex-governador Joaquim Roriz possuíam extrema divergência política. Necessário se fez, inclusive, a intervenção do Diretório do Distrito Federal para garantir o apoio ao então candidato do PSDB, Maria de Luz Abadia. Mesmo o PMDB tendo oficialmente coligado com o PSB para a chapa majoritária, o grupo da deputada Eurides declarou apoio e fez campanha para o ex-governador José Roberto Arruda. Segundo consta no inquérito 650, este apoio foi remunerado pelo esquema de corrupção operado e denunciado pelo senhor Durval Barbosa. Também no mesmo inquérito, consta que essa prática continuou durante o governo Arruda. No outro giro, mesmo que supostamente tenha havido as tais reuniões, restou claro nos depoimentos colhidos que a deputada Eurides também pediu votos para ela, ou seja, tais reuniões, se foram feitas, o foram em proveito próprio, tendo sido pagas por dinheiro proveniente do esquema de corrupção instalado no governo do Distrito Federal. Se a defesa da deputada Eurides considera controverso quem mandou pagar a deputada, se Roriz ou Arruda, incontroverso é o fato de que o dinheiro recebido pela deputada Eurides Brito é de origem ilícita. Não há controvérsia acerca disso. Durante o governo Arruda, a deputada Eurides foi líder do governo e, segundo palavras dela mesma, estava cotidianamente no gabinete do senhor Geraldo Maciel, um dos principais operadores, segundo o inquérito,
do esquema de corrupção. Esta foi a justificativa apresentada pela defesa da deputada investigada em face às declarações do senhor Durval Barbosa, contida no inquérito 650, de que a tinha notado na sua presença na sala de espera do gabinete Geraldo Maciel, na ocasião em que foi paga uma das parcelas do mensalão a deputados. Ora, não se pode aceitar como razoável que uma líder de um governo corrupto, que comprava apoio político de deputados e partidos, desconhecesse ou mesmo estivesse fora deste esquema de corrupção. Também não resultou em referendo da defesa apresentada à diligência realizada no antigo gabinete do senhor Geraldo Maciel, no 11º andar do anexo do Palácio do Buriti. O senhor Durval afirma que notou a presença da deputada na sala de espera do gabinete do senhor Geraldo Maciel. Tal afirmação é possível, pois nada impedia que ele se deslocasse até a porta da sala de espera e divisasse a deputada Eurídice Brito. Nada garante também que necessariamente a parlamentar investigada teria visto o senhor Durval Barbosa na porta da sala de espera se ele tivesse lá estado, a menos que ficasse olhando fixamente para a porta e detectasse toda e qualquer olhadela de qualquer pessoa para a sala através da porta, o que não é verossímil. De acordo com os diálogos gravados com autorização judicial e depoimento inserido no bojo do multicitado inquérito 650, o ex-governador Arruda tinha por prática pagar quantias mensais a pessoas e partidos para obter apoio político. Quantias essas advindas de esquemas de corrupção instalados em praticamente toda a estrutura administrativa do Distrito Federal. Enquanto a deputada Érica Cocai toma um gole d'água, eu pediria aqui a todos que estão presenciando esse relatório que fizesse o mínimo de silêncio possível para que possamos atentar melhor ao que a deputada está lendo. Eu agradeço a todos. Obrigada, deputada. Tudo aponta para a participação da deputada Eurídice Brito neste esquema de corrupção, seja de forma passiva ou ativa. O esquema desbandado demonstra que o apoio político, em troca do pagamento de mesada à deputada Eurídice Brito, iniciou-se ainda no governo anterior de Joaquim Roriz. Já na atual legislatura, como a deputada Eurídice Brito não foi reeleita, permaneceu como primeira suplente até ser nomeada em função da renúncia do ex-deputado Pedro Passo, fato que se deu em agosto de 2007, permanecendo no exercício do mandato até ser afastada recentemente pelo Poder Judiciário. De acordo com o conjunto probatório acostado aos autos, assim que assumiu o mandato nessa legislatura, passou a receber mesada do ex-governador José Roberto Arruda em troca de apoio a projetos do governo. O laudo pericial dos vídeos exibidos pelo senhor Durval Barbosa atestam a autenticidade e demonstram que a venda de apoio político se deu durante o governo que se encerrou em 2006 e se tornou prática recorrente durante todo o governo Arruda. As condutas apresentadas no vídeo motivaram a elevada repulsa e reprovação dos cidadãos do Distrito Federal e trazem a lume um símbolo da corrupção que viceja no país e que deve ser repelida a todo custo, visando pôr um fim na cultura do favorecimento pessoal, do clientelismo, do uso da coisa pública para fins particulares. Os vídeos divulgados pelo senhor Durval Barbosa trazem condutas que contribuem para o descrédito das instituições públicas e, no geral, da classe política. Em especial, a Câmara Legislativa do Distrito Federal gera um sentimento de desconfiança, de achincalhamento da imagem do Legislativo Distrital, deixando os cidadãos de acreditar que o mandato popular outorgado nas urnas possa ser exercido visando ao interesse público. Tais condutas criam na sociedade um sentimento de desesperança generalizado ante a perspectiva de impunidade. Além dos vídeos que mostram parlamentares recebendo vultosas somas de dinheiro, acondicionado em meias e bolsas, o senhor Durval também gravou empresários, pagando grandes somas em dinheiro, a título de vantagem indevida, como contrapartida da garantia de contratações fraudulentas e superfaturada. Aqui acrescento, senhor deputado, que hoje a imprensa divulga uma preliminar de uma inspeção feita pelo Tribunal de Contas que atesta realmente uma série de irregularidades, contratação fraudulentas e superfaturadas que municiariam esse esquema de corrupção. Se atesta mais de 300 milhões que foram já detectados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. A conduta da deputada Eurídice Brito, durante a fase instrutória no âmbito desta comissão, também chama igualmente a atenção. No afã de exercer amplamente seu direito de ampla defesa e contraditório, muitas vezes interferiu nas respostas das testemunhas em exercício explícito de constrangimento. Na medida em que as diversas testemunhas ouvidas foram apresentando contradições que minavam indelevelmente
à tese da defesa apresentada, a deputada investigada apresentou uma prova de última hora com o intuito de recuperar a credibilidade de sua insustentável defesa. Em suas alegações finais, apresentadas a esta comissão em 19/5, após seu depoimento pessoal, foram juntadas cópias autenticadas de uma suposta agenda de 2006, onde, como que por mágicas, constam os supostos eventos realizados na pré-campanha eleitoral de 2006. Como trata-se de uma cópia imprestável para qualquer análise, a relatoria solicitou a entrega da referida agenda original para que fosse encaminhada à Polícia Federal para a devida perícia, onde poder-se-iam constatar sua autenticidade ou não, através de exames no Instituto Nacional de Criminalística, especialmente para se determinar se o papel da agenda condiz com a data de sua suposta fabricação, se a tinta da caneta é a mesma que preencheu toda a agenda, a época que ela foi preenchida, ou até mesmo se as demais páginas cujas cópias não foram encaminhadas também estão preenchidas. Ocorre, senhores deputados, membros dessa comissão, que, surpreendentemente, na manhã do dia 24/5, a deputada Eurídice informou a esta comissão que não iria encaminhar a agenda oficial, uma vez que ela pertencia ao coronel Dirney, que não era mais seu assessor, e o prazo para a entrega das provas havia se encerrado no dia 19/5. Causa espécie tal desculpas que certamente afrontam a inteligência e a perspicácia dos deputados membros dessa comissão, assim como todos os demais integrantes do Poder Legislativo do Distrito Federal, que não estão envolvidos com o esquema de corrupção capitaneado pelo ex-governador José Roberto Arruda. Os cidadãos do Distrito Federal querem respostas para o temor da deputada Eurídice em disponibilizar uma prova usada na sua defesa para ser periciada. A conduta da deputada, além de assintosa, incluiu a mentira. A deputada mentiu para esta comissão. Suas declarações e afirmações denotam a clara intenção de tripudiar da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. Ao trilhar esse caminho tortuoso, adotando procedimentos impróprios, desqualificando a relatoria e a própria comissão, a deputada Eurídice desqualifica e afronta os próprios cidadãos do Distrito Federal. Também causa espécie que a defesa da deputada tenha pedido o desentranhamento do vídeo em que ela protagoniza o lamentável cena do dinheiro sendo embolsado. Essa cena ficará marcada para sempre na memória dos cidadãos do Distrito Federal. É incontroverso que tais maços de dinheiro têm origem ilícita e que a deputada Eurídice Brito usou tal montante para benefício próprio. Nesse esteio, chama a atenção a análise feita pela Polícia Federal nos autos de busca e apreensão levados a cabo na residência e no gabinete da deputada Eurídice. A imensa maioria dos itens analisados são considerados pertinentes e relevantes para a investigação em curso, concluídos inclusive pela necessidade de análise mais aprofundada por parte da Controladoria Geral da União. Importante lembrar que esta Casa Legislativa, através do relatório final da CPI da Educação em junho de 2006, mesma época em que a deputada estaria recebendo pagamentos mensais provenientes de esquema de corrupção apontados no inquérito 650, detectou a prática recorrente da deputada de receber dinheiro ilícito proveniente de esquemas de corrupção. O relatório da época, da lavra do deputado Paulo Tadeu, e aprovado por unanimidade pelo colegiado da CPI da Educação, recomendou o indiciamento da deputada Eurídice Brito pela prática dos crimes tipificados nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos de conclusão, corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa do Código Penal Brasileiro, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98 da Lei 8666, Lei de Licitação, pela prática de Caixa 2, isto é, recursos não contabilizados na campanha eleitoral de 2002. A participação da deputada Eurídice no mesmo esquema de corrupção, que foi desnudado pelo senhor Duval Barbosa, é de tal forma que o Núcleo de Combate à Organização Criminosa do Ministério Público do Distrito Federal propôs uma ação de improbidade administrativa, cumulada com indenização ao Distrito Federal contra a deputada Eurídice Brito. Nesta mesma ação, através de 2 ações cautelares conexas, conseguiu obter do Poder Judiciário o bloqueio dos bens da deputada, assim como seu afastamento do exercício do mandato parlamentar até os deslindes do processo judicial de improbidade administrativa e político-disciplinar por quebra de decoro. O ato de vender apoio político em troca de dinheiro vivo viola frontalmente os deveres de moralidade, honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade à instituição, à Câmara Legislativa do Distrito Federal, que não pertence a nós, deputados, e sim ao povo do DF. A ética e o decoro são condições inerentes ao exercício do mandato. A violação a tais deveres constitui motivo para a cassação de mandato e a perda dos direitos políticos. As violações ao dever de probidade, ética e decoro, previsto na Constituição, na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei de Improbidade Administrativa e no Código de Ética Parlamentar, constituem motivo para a cassação de seu mandato, com as consequências a ela inerentes. As investigações levadas ao efeito pela Polícia Federal, assim como todo o conjunto probatório anexado ao presente processo disciplinar, indicam a participação direta da deputada Eurides no esquema fraudulento montado e capitaneado pelo ex-governador José Roberto Arruda. Você quer ler aí? Lê um pouquinho. Dos trechos anteriormente transcritos, extraídos do inquérito 650, é possível verificar-se que a deputada recebia mensalmente do Val Barbosa dinheiro público desviado a mando do governador José Roberto Arruda para que eu apoiasse na candidatura às eleições do governo distrital. Tal prática persistiu na atual legislatura após a deputada tomar posse como titular, em substituição a partir da renúncia do deputado Pedro Passo. As práticas ilícitas adotadas pela deputada Eurides, sem margem para dúvida, ferem frontalmente a ética e o decoro parlamentar inerentes ao cargo por ela ocupado, merecendo punição exemplar por parte desta Casa Legislativa. Neste viés, prescreve a Lei Orgânica do Distrito Federal. Artigo 60. Compete privativamente à Câmara Legislativa declarar a perda de mandato de deputado distrital, como prevê o artigo 63, parágrafo 2º. Perderá o mandato o deputado distrital que infringir qualquer das proibições estabelecidas do artigo anterior. E aqui descreve todo o artigo, quais são as prerrogativas. No particular, de clareza solar, que o procedimento adotado pela deputada Eurides, utilizando-se do mandato das prerrogativas de seu cargo para fins ilícitos, em especial para recebimento de vantagens indevidas decorrentes de verbas desviadas dos cofres públicos, é incompatível com a ética e o decoro parlamentar, ensejando punição exemplar. A conduta da deputada subsume-se à disposição do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Legislativa, especialmente ao previsto no artigo 3º e 6º. Artigo 3º, deveres fundamentais do deputado: honrar o compromisso firmado quando da investidura do mandato eletivo, respeitar e defender a Constituição da República Federativa do Brasil, a Lei Orgânica do Distrito Federal, as leis e o Estado Democrático de Direito, empenhar-se na defesa dos interesses do cidadão, exercer o mandato com respeito à vontade popular, abster-se do uso da prerrogativa parlamentar para pleitear vantagens em proveitos próprios ou alheios, denunciar e combater o clientelismo, o empreguismo e a corrupção em todas as formas, apresentar-se à Câmara durante as sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, participar das sessões plenárias, reuniões da mesa, quando dela fizer parte ou for convocado, e de comissão permanente ou temporária da qual seja membro. Tratar as autoridades servidores da Câmara e demais cidadãos com respeito, discrição e urbanidade, e observar as regras de boa conduta, os preceitos desse Código e o regimento interno. No artigo 6º, constitui procedimento incompatível com a ética e o decoro parlamentar, abuso das prerrogativas constitucionais, legais e regimentais, percepção de vantagens ilícitas como doações, benefícios ou cortesias de grupos econômicos ou autoridades públicas, envolvimento com crime, permitir e facilitar o concorrer para que terceiros enriqueçam ilicitamente. Como vista, a deputada quebrou o decoro parlamentar, praticou diversas e graves violações éticas que a impedem de exercer o mandato popular para o qual foi eleita, encontrando-se inclusive afastada e com os bens bloqueados pela Justiça. A pena de perda de mandato eletivo não decorre apenas da violação dos deveres éticos, também decorre da prática de ato de improbidade igualmente grave, como estabelece a Constituição no seu artigo 37. Os fatos descritos no inquérito 650, que integra o presente processo disciplinar, foram amplamente divulgados na mídia nacional e mundial e revelam fortes indícios de violação do dever da probidade. A violação do dever da probidade com a prática de atos que atestam contra a moralidade exigida para o exercício do cargo encontra na Constituição a previsão de severas penas, cassação de mandato e perda de direitos políticos. Então, discorro sobre
Quer continuar a leitura aqui? Página 121. Eu peço ao deputado Raimundo Ribeiro que dê prosseguimento à leitura para descansar um pouco a deputada Érica Cocai. Já está. Os fatos descritos no inquérito 650/2009 STJ, que integra o presente processo disciplinar, foram amplamente divulgados na mídia nacional e mundial e revelam fortes indícios de violação ao dever de probidade. A violação ao dever de probidade, com a prática de atos que atentam contra a moralidade exigida para o exercício do cargo, entre parênteses, ato de improbidade, encontra na Constituição a previsão de severas penas, cassação do mandato e perda dos direitos políticos. Artigo 14, parágrafo 9º e 15, inciso 5. No caso em questão, tudo leva a crer que a deputada Eurides Brito foi partícipe em práticas de abuso do poder econômico, desvio de verbas públicas, tráfico de influência, tudo de modo a obter vantagens pessoais e de terceiros, interferindo no livre exercício dos poderes legislativo e executivo. As investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal apontam a existência de uma quadrilha integrada também pela deputada Eurides Brito, que se articulou no governo de Joaquim Roriz e continuou perpetrando os crimes lesivos ao patrimônio público até a ruína do governo Arruda. Na certeza da suposta impunidade e no envolvimento de tantas autoridades públicas, os crimes foram continuados, transpondo várias legislaturas. Os ilícitos penais atribuídos à deputada Eurides Brito pelo Ministério Público Federal no inquérito policial 650 de 2009 STJ enquadram-se nas 3 hipóteses de ato de improbidade administrativa descritas na Lei Federal 8.429 de 92. Enriquecimento ilícito, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, e, notadamente, 1. Receber para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel, imóvel, qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Lesão ao erário, artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio ou apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e, notadamente, 1. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. 2. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 5. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 8. Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. 11. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir, de qualquer forma, para sua aplicação irregular. 12. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Atentado contra princípios da administração pública, artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, inciso 1, praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência.
De acordo com o Ministério Público e a Polícia Federal, a representada está envolvida como autora direta ou beneficiária das práticas vedadas nas normas ora transcritas, e todas elas, individualmente consideradas, têm potencial para sua punição por ato de improbidade. De todas as investigações sobre esse esquema nefasto de corrupção e desvio de dinheiro público que assolou o Distrito Federal, emerge assintosamente que os ilícitos atribuídos à deputada Eurides Brito foram supostamente praticados com unidade de desígnios de maneira articulada com o ex-governador José Roberto Arruda e outros membros do Poder Executivo, Legislativo e com empresários. As participações e benefícios foram previamente estipulados, com vistas à satisfação de vantagens ilícitas em favor próprio e de terceiros, em detrimento de bens que deveria zelar e princípios que jurou respeitar por ocasião de sua posse como representante do povo do Distrito Federal. Você quer ver a conclusão? Você quer fazer a leitura? É melhor, né? Diante do exposto, convém ter presente o pensamento que, no processo disciplinar elencado no Código de Ética, a aplicação da média disciplinar é o meio justo de garantir a ordem numa casa de lei. No direito em geral e no processo em especial, devem ser preservados os princípios basilares constantes dos deveres e obrigações de um parlamentar, com aplicação de medida sancionativa severa. Caso isso não ocorra, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar será considerada imprudente e conivente com o comportamento ilegal, imoral, antiético e indecoroso da deputada Eurides Brito, conforme os dispositivos entabulados no Código de Ética, no regimento interno desta Casa e na lei orgânica. Existe uma enorme expectativa e até mesmo exigência de todos os cidadãos e cidadãs do Distrito Federal de que essa Casa Legislativa adote as medidas necessárias e contundentes para punir exemplarmente aqueles que traíram a confiança do povo depositada nas urnas. O sentimento de indignação é de tal ordem que o povo precisa de redenção, assim como o parlamento distrital. Não tenho dúvida de que a sociedade está com o seu olhar diretamente voltado para nós, parlamentares desta Casa, aferido cada um de nossos atos. Portanto, diante de tudo que foi minuciosamente relatado, leva ao conhecimento desta comissão todos os fatos e provas constantes dos autos desse processo disciplinar que caracterizam a quebra de obrigação ética e moral da parlamentar Eurides Brito da Silva, por infringência nos artigos 3º, inciso 1, 2, 5º e 6º, artigo 6º, inciso 1, 2, 3 e 12º do Código de Ética, e ao artigo 63, incisos 2, 7 e parágrafo 1º da Lei Orgânica do Distrito Federal, E dessa forma, voto pela apresentação de projeto de resolução de declaração de perda de mandato, na forma dos artigos 14, inciso 12 e 17, inciso 4º do Código de Ética, para que sejam efetivamente observadas as regras de conduta nesta Casa Legislativa. Ressalto que a população do Distrito Federal será a juíza de nossos atos e que o voto pelo arquivamento poderá significar a conivência com os crimes que ora combatemos. Os cidadãos do Distrito Federal não abraçam a impunidade. Brasília, 25 de maio de 2010, relatora, deputada Érica Cocai. Agradeço a deputada Érica Cocai pelo seu relatório. Foi extenso, deve ter levado muitos dias, muitas noites para poder ressaltar o seu pensamento. E depois de consultar a mesa diretora, os assessores também, os nossos companheiros aqui da Comissão de Ética, eu gostaria de dar a palavra ao doutor Jackson para que ele faça as suas considerações à deputada Érica Cocai.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, para ser bastante objetivo, o nosso pleito é a apreciação com relação ao requerimento. E esse requerimento tomou por base aqui o documento, o relatório assinado pelo deputado Chico Leite e pelo presidente Raad, no qual decreta, tendo em vista o processo do ex-governador Arruda. Eu vou ler só partes abreviadas. Decreta em processo judicial perda decretada em processo judicial perante o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Diante disso, incide sobre o processo em exame a hipótese de perda de objeto. Voto assim pela prejudicialidade e pelo consequente arquivamento do pedido em exame, tendo em vista que o senhor José Roberto Arruda não ostenta mais o cargo de governador do Distrito Federal. Então, esse é o pleito, o objeto principal, senhor presidente, do requerimento submetido a esta comissão. Obrigado. Agradeço ao doutor Jackson. Eu passo a palavra à deputada Érica Cocai. Senhor presidente, o advogado da deputada Euridice, ele leu a fundamentação do pedido, mas eu gostaria apenas de ler o requerimento, né? Então, requer-se digne Vossa Excelência a determinar a extinção do presente processo em razão da notificada não se encontrar no exercício do mandato, já tendo o judiciário local decretado a medida perquirida por esta douta comissão, ou uma ou outra. B, a suspensão do presente processo até que seja concluído, julgado o mérito do processo judicial e a notificada retorne ao exercício do seu mister parlamentar por ser medida de direito e de justiça. E o pedido, ele se fundamenta em decisão desta Casa, que tornou sem efeito, porque posto que estaria sem objeto, a ação de impeachment do governador do Distrito Federal, quando estava já, por decisão judicial, sem o seu mandato. O requerimento é dirigido à minha pessoa, mas, obviamente, será decidido pela comissão, porque já não sou mais relatora. No momento em que entrego o relatório, perco a condição de relatora. Então, portanto, já não me cabe responder como relatora, porque já não sou mais, o relatório já está pronto. Mas digo, senhor presidente, e defendo, que nós possamos indeferir o presente requerimento. E vou tentar argumentar. O primeiro aspecto é que guarda uma diferença imensa entre o caso do governador José Roberto Arruda e da deputada Euridice. Deputada Euridice não está sem o mandato parlamentar. Deputada Euridice continua recebendo pela Câmara Legislativa. Deputada Euridice foi depor no Ministério Público e gozou de uma prerrogativa parlamentar. A prerrogativa de escolher data, horário e local. Prerrogativa parlamentar. A deputada não pode dispor das prerrogativas parlamentares quando lhe interessa, e quando não lhe interessa, abre mão desta condição de parlamentar. A deputada não foi, portanto, ela está ainda com o seu mandato, está afastada. E digo, senhor presidente, que está afastada exatamente para que o processo possa prosseguir. A decisão liminar da Justiça, numa ação de improbidade administrativa, tem duas decisões. Uma de bloqueio dos bens da deputada e a segunda é de afastamento do exercício do mandato para que ela não interfira no desenrolar e no próprio exercício de investigação. Então, portanto, quando se pede para extinguir o processo, está se confrontando a decisão judicial. Porque a decisão judicial é para que ela seja afastada, para que o processo de investigação de quebra de decoro parlamentar possa ocorrer sem interferência da própria deputada, ocorrer de forma absolutamente livre. Então, portanto, as proposições e o requerimento, ao meu ver, e eu voto pelo seu indeferimento, porque eles vão, de forma frontal, colidir
com o sentido da decisão judicial, que é assegurar as condições para essa casa proceder à investigação, e não suspender ou extinguir o processo de investigação. Por isso a deputada Eurídice foi afastada cautelarmente. Foi afastada das suas funções para que as ações pudessem se desenvolver de forma livre, isenta, imparcial, sem a interferência considerada pelo Poder Judicial, constrangedora e uma interferência abusiva da deputada no seu processo de investigação por quebra de decoro parlamentar. Portanto, voto pelo indeferimento do requerimento. Deputado Paulo Roriz. Voto pelo indeferimento do requerimento. Deputado Raimundo Ribeiro. Presidente, eu queria antes tecer algumas considerações. Eu vou aqui ao pedido, sim, do requerimento, né? Primeiro, quando se fala na extinção, não me parece que, pela fundamentação, né, nada conduz a esse resultado. Então, não vejo como se possa extinguir o processo pela argumentação que foi levantada. Poderia-se, no máximo, requerer o sobrestamento. Mas aí a deputada Érica Cocai colocou muito bem que a decisão judicial, ela estabelece, quando estabeleceu o afastamento da deputada, tinha por objetivo exatamente dar uma celeridade até, uma tramitação normal ao processo, em que pese, né, particularmente, ter restrições, né? A decisão sempre entendi que o Poder Legislativo tem mecanismos próprios para corrigir, né, eventuais questões como essa, né, não sendo necessário ou não sendo pertinente, né, que outro poder interfira, mas, evidentemente, que a gente queda, né, diante de qualquer decisão judicial, né? E a decisão judicial, ela se torna imutável apenas quando esgotado, né, o último recurso. Eu acredito que a banca de advocacia da deputada Eurídice já deve, né, se inconformado, se resignado com a decisão, deve estar buscando as instâncias adequadas para, se for o caso, rever essa decisão. Mas, diante disso, eu não vejo, né, e acompanhei o processo, fiz questão de participar de quase que todas as sessões que tivemos, e em que pese todas as dificuldades naturais do processo, mas procurou-se emprestar à deputada Eurídice Brito a condição de defesa necessária. Então, não vejo nenhum fundamento no requerimento, por isso voto, né, pela sua improcedência. Deputado Batista Cooperativas. Eu voto com a relatora. Essa presença também defere o pedido do doutor Jackson, até porque eu gostaria de fazer um esclarecimento aqui, que eu li algumas páginas de jornais em que eu seria o principal deputado a ajudar a deputada Eurídice Brito no que tange a interferir nas investigações. E eu não mencionei uma palavra sequer, não movimentei de forma alguma. A deputada Érica Cocai e os companheiros da comissão aqui são testemunhas de que a deputada Eurídice Brito, como falou o deputado Raimundo Ribeiro, teve todo o tempo, teve toda uma equipe para fazer a sua ampla defesa, seu contraditório, à vontade. E essa comissão também esteve à vontade para fazer as investigações que fossem necessárias. Então, eu indefiro por esse motivo, porque não há nenhuma interferência dessa presidência e dessa comissão. Eu vejo também, por outro lado, e com muita preocupação, mas isso é uma matéria que esse parlamento tem que analisar e que o presidente dessa casa, o deputado Wilson Lima, também tem que analisar, é interferência de poderes.
A Constituição Federal estabelece que os poderes são harmônicos entre si e que ambos não podem interferir um no outro. Eu tenho visto a interferência, não só aqui, na Câmara Legislativa, bem como em outros poderes. Mas não é matéria para que eu venha discutir com os companheiros, mas é só para ressaltar o que vem acontecendo, que isso é preocupante. Isso é preocupante, porque amanhã ou depois não vai precisar de comissão de ética, não vai precisar de Constituição e Justiça, não vai precisar de nada nessa casa para poder investigar. Basta a Justiça tomar suas providências. Então, isso é matéria para que o nosso presidente, deputado Wilson Lima, possa debruçar e ficar atento ao que está acontecendo. Eu indefiro o pedido do doutor e eu coloco em discussão o relatório da deputada Érica Cocai no processo da deputada Euridice Brito.